O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, declara: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nesta mensagem, o pastor Silas Malafaia combate com ousadia heresias que têm se levantado para confundir, enganar, destruir. Você vai ouvir a verdade do Evangelho de maneira clara, mostrando Jesus Cristo como o único fundamento da nossa fé. Por que não sou espírita, católico ou mórmon? Primeira Coríntios, capítulo 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, nessa manhã, a lição tá bem explicada sobre o tema. Eu queria mostrar aqui o fundamento de pelo menos 5 religiões e mostrar por que Jesus é o nosso fundamento. Fica mais fácil. Quer dizer assim, mas por quê? Por que para nós Cristo é o único fundamento da nossa fé? Por que Jesus é o fundamento? É a pedra de esquina, a pedra angular. Por quê? Por que Jesus? Não podia ser outro? O que pensam as outras religiões? O que elas têm colocado sobre o fundamento e o que elas pensam acerca de Jesus? Não é? Porque é como eu disse, a lição ela explica para nós, bem explicado, sobre Jesus como fundamento. Mas eu queria então mostrar o que pensam acerca de Jesus e dizer por que Jesus é o fundamento. Não é? Aí nós vamos falar aqui dos Mormons, da Sociedade Teosófica, dos Kardecistas, dos Testemunhas de Jeová e da Igreja Católica Romana. A gente vai ter uma ideia, são religiões fortes no país, essas religiões que eu estou colocando aqui, e algumas delas doutrina no mundo inteiro. Então nós vamos ver o que eles pensam acerca de Cristo, essas religiões, e por que nós estamos certos em colocarmos Jesus como o único fundamento da nossa fé. Só assim a gente aproveita nessa lição e aprende alguma coisinha, não tudo, eu não vou falar tudo, alguma coisinha sobre essas religiões para você refutar. Porque existe um princípio. O diabo, ele é anti-Deus, ele se levanta contra tudo que se nomeia em termos de Deus. E uma maneira de você descobrir uma seita falsa, uma maneira de você descobrir alguma coisa que contraria um princípio de Deus, você pode observar que tudo que é religião ou vai negar a divindade de Cristo, ou ela vai negar a divindade de Cristo, ou ela não vai aceitar Cristo como suficiente Salvador, segundo. Ou então não aceita nem a divindade de Cristo. Quando eu digo Cristo como suficiente Salvador, é porque tem outras coisas que também podem te levar à salvação e não unicamente Jesus. Ou então, eles, fora negarem a divindade de Jesus, negarem Jesus como único Salvador, eles vão desprezar Jesus em todas as instâncias. Isso é, Jesus como Deus, Jesus como Salvador, não aceitam hipótese nenhuma. E nós cremos que Jesus é o único, não é dois, mas é o único fundamento da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo como único Senhor
da nossa vida e pelo qual nós podemos chegar até a Deus, ter comunhão e paz com Deus. Então, você pode codificar uma doutrina falsa que, por mais aparência que ela possua de evangelho, por mais aparência, até carrega a Bíblia, não é? Até traje. Você quer saber se alguma teologia, se alguma doutrina é falsa? Pergunte o que pensam acerca de Jesus. Você pergunte o que pensa acerca de Jesus. Mediante a resposta, você, por mais que pareça, por mais que se pareça com alguma coisa verdadeira, negou a divindade de Cristo, nega Cristo como fundamento. Negou isso, é uma seita herética. Dividiu o fundamento, Jesus e mais alguém, é uma seita herética. Dividiu, não, Jesus é, Maria também, não sei quem também, também isso também pode, isso aqui também ajuda a salvação, isso aqui também faz parte para você poder se salvar. Você já está com a resposta se alguém ou se alguma doutrina é herética ou não, tá bom? Esse aqui é uma maneira de você codificar e para você não ser enganado. Porque você abre a porta da sua casa, deixa alguém entrar, vem até com a Bíblia na mão, uma linguagem toda deturpada e uma aparência, aí entra na sua casa, enche a tua cabeça de minhoca, de heresia, até você perceber se você é novo na fé, se você está crescendo na fé, se você está aprendendo na fé, aí você já foi totalmente envolvido por uma seita herética. Então, você pergunte qualquer um que chega para você se Jesus é. Vem cá, o que você acha sobre Cristo? Para você, quem é Jesus? Faça essa pergunta para você poder se situar, porque o diabo ele não consegue esconder. Ele não consegue esconder. Ele vai mostrar a sua garrinha, ele vai mostrar a sua malignidade, porque ele odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus, e com certeza absoluta você vai ver alguma coisa negando a eficácia da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, estou aqui na minha introdução dizendo que você pesquise sempre que alguém chegar te apresentando alguma coisa, e se você quiser saber o que está por trás daquilo, pergunte sobre Jesus. Pergunte sobre Jesus. Você vai ter uma ideia sobre com quem você está tratando. Bem, para que a gente possa ver por que Cristo é o único fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, vamos ver o que as pessoas aí de algumas religiões estão pensando acerca de Jesus, para que a gente então possa ter uma refutação, não é? Baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo para contradizê-los, tá certo? Nós temos uma religião que foi fundada em 1829, que são os Mormons, não é? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias é chamada. Os Mormons, você codifica eles porque eles gostam de andar em dupla, não é? Aquela rapaziada que anda em dupla, anda com uma plaquinha aqui. Geralmente são muitos missionários estrangeiros que vêm para o país, porque eles dão 2 ou 3 anos da vida deles para serem missionários em alguma nação do mundo, sustentado pela igreja. Então você vê aquela rapaziada, né? Geralmente muitos americanos, com a sua malinha, uma gravatinha, uma camisinha branca. As igrejas, ela tem o mesmo padrão de arquitetura. Se você tiver a oportunidade de ver a igreja dos Mormons, ela tem o mesmo padrão, porque é uma igreja única. Então ela tem um padrão arquitetônico igual. Geralmente aqueles tijolinhos amarelos, bem feitos, igrejas bem construídas, bem bonitinhas. O que trata essa doutrina? Em 1829, um tal de Joseph Smith, ele escreveu o livro de Mórmon. Segundo esse camarada, ele diz que um anjo que pertenceu a uma civilização que viveu nos Estados Unidos 1400 anos antes de 1829,
trouxe para ele umas lentes especiais com uma revelação, e ele traduziu aquela revelação. Depois o anjo levou essa lente, ninguém descobriu onde estão essas pedras e esses escritos, só contaram para ele, e ele então escreve o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, é impressionante, ele foi escrito numa linguagem paupérrima, porque o tal cidadão era um camarada assim de um nível cultural muito pequeno. Então a linguagem do livro de Mórmon hoje foi bem atualizada, depois de muitas e muitas correções, que eles não são trouxa, mas quando ele foi escrito, ele veio numa linguagem hiper paupérrima. Engraçado que tem passagens inteiras da Bíblia, do livro de Isaías, do livro de Jeremias, aí você tem um contraste, porque a Bíblia tem uma linguagem erudita. Então, quando você fosse ler o livro de Mórmon, uma linguagem muito pobre e com alguma linguagem erudita, passagens inteiras de Isaías e de Jeremias no livro de Mórmon, tratado da igreja anglicana e da igreja metodista, também colocado nesse livro também. Então, um livro mesclado pela linguagem paupérrima do autor, e ele muito malandramente pegou trechos da Bíblia e botou no livro dele. Como é que um camarada desse pode ter credibilidade, né? Algumas profecias de Joseph Smith, ele escreve em 1835, no livro História da Igreja, volume 2, na página 186, ele diz que Jesus ia voltar em aproximadamente 56 anos. Coitado, né? Deve estar esperando até agora os 56 anos dele. Ele também, nesse livro, ele fala que a Lua tinha habitantes de 1,83 m de altura, todo mundo igualzinho, com o mesmo tipo de roupa, sem precisar de moda e de nada. Em 1969, o homem chegou à Lua e não descobriu bulufas, não tem ser na Lua nem em nenhum outro lugar. Uma outra coisa que Joseph Smith profetizou é que os inimigos dele iam ser derrotados e que por fim tudo que ele possuía pertenceria à sua família. Joseph Smith foi um cara tão enrolado, fez tanta bobagem, entre as quais ele era polígamo. Ele teve 27 mulheres e 44 filhos. Esse camarada arrumou tanta confusão que no dia 27 de junho de 1844, ele foi arrancado da prisão lá em Illinois, nos Estados Unidos, por uma multidão enfurecida e foi assassinado. Joseph Smith, acerca de Jesus Cristo, já que estamos tratando de Jesus como único fundamento da nossa fé, ele dizia que Jesus Cristo era apenas o irmão mais velho da humanidade. Só isso, o primeiro criado. Esse, nada mais, nada menos, o irmão mais velho da humanidade. Nada de especial, nada de deidade para Jesus. Essa é a base da doutrina Mórmon. Tem muito mais coisa sobre pecado e sobre tantas coisas. Eu só quero dar assim uma panorama, porque você vai pegar esses camaradas, eles são espertos demais. Eles vêm com a Bíblia, tá bom? Eles vêm com a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, que você tem, mas vem com um livrinho de Mórmon colado. E ele entra com a Bíblia, deixa a Bíblia de lado e apresenta então a revelação de Joseph Smith. Então você tem que tomar muito cuidado, que ele chega com a Bíblia, ele fala até de Jesus, não vai entrar em discussão com você sobre Jesus, mas depois ele vai descaracterizar toda a obra expiatória, redentora, toda a obra de Cristo, a deidade de Cristo, no simples fato de considerar que Jesus é o irmão mais velho da humanidade, baseado de que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito. E a hermenêutica deles, não é? A ciência da interpretação bíblica deles é fraquíssima, porque quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, está falando que ele tem preeminência em tudo, que ele é o primeiro de tudo, ele é herdeiro de tudo. Esse é o significado quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, não num sentido exclusivista de um nascimento, mas no sentido de que ele é o herdeiro e o Senhor de todas as coisas. Então você tome muito cuidado para que você não seja enganado e venham tentar colocar um outro fundamento que não seja Jesus. Eu aprendi também que o caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder.
O caráter não das pessoas daquela religião. Preste atenção. O caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder. Um homem que foi polígamo, um homem que teve uma vida toda irregular, um homem que foi um camarada que arrumou tanta confusão, um camarada que é arrancado de uma prisão por uma multidão enfurecida de tanta atrapalhada que esse camarada fez, um camarada que escreve uma coisa toda deturpada, um camarada que traz partes da Bíblia e põe no seu livro como se fosse dele. Esse cidadão não merece crédito e nem ele pode ser o fundamento da nossa fé. Há duas doutrinas que se assemelham. Elas se assemelham. É o teosofismo e o espiritismo kardecista. Ambos usando palavras diferentes acerca de Cristo. Ambos. Para o teosofismo, né? Theo, Deus, Sofia, sabedoria. De sabedoria não tem nada, de Deus muito menos ainda. Esse aí foi fundado em 1875 por uma russa, Helena Blavatsky. E ela fala da lei do karma, a reencarnação, a mesma coisa, só que é a lei da causa e efeito, a lei do karma. Você hoje é consequência de alguma vida passada. Para o teosofismo, eles falam que o indivíduo passa por vários karmas até chegar no nirvana, que é o fim dos karmas, e ser um Mahatman, homem perfeito. Eles dizem então, eles colocam Buda, Maomé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e mais alguns outros como Mahatmans, homens perfeitos. Para a visão teosofista, que é o movimento precursor de nova era, o fim é que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é, você também é Deus. Porque se você pode se aperfeiçoar e se você pode se salvar, você também é Deus. Não tem nenhum tratamento especial para Jesus. Abraão, Moisés, Buda, todo mundo está no mesmo pé. E você amanhã poderá também, através de sucessivos karmas, chegar a ser um Mahatman, um homem perfeito. Eu vou explicar isso aqui para você já já. Para os kardecistas, só que nesse início, eles não usam nirvana, nem karma, nem Mahatman, mas eles usam o aperfeiçoamento. Jesus é um espírito de luz aperfeiçoado, que chegou na mais alta esfera de perfeição, e que você também um dia poderá chegar lá, através de sucessivas reencarnações, não é? Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Sucessão de vidas em um mesmo espírito. É o significado de reencarnação, que é a mesma coisa que o karma do teosofismo. Voltando lá para o teosofismo, eles dizem também, só para a gente poder, eu vou chegar aqui no karma e na reencarnação, porque se você não destruir essa doutrina, você deixa vulnerável Jesus. Jesus então é um espírito de luz, evoluído, aperfeiçoado. Mas o teosofismo, ele diz que a raça humana tem 18 milhões de anos, a história da raça humana, e que existem troncos e subtroncos e subraças. Eles também se assemelham com a teoria da evolução de Darwin. Eles se assemelham. Número 1. Todas as vezes que uma religião ou que alguém der um dado histórico acerca de alguma coisa, a arqueologia, a antropologia, ela vai pesquisar a minha informação histórica para ver se eu estou falando a verdade ou não. Então, quando o teosofismo diz que a história da humanidade tem 18 milhões de anos, as ciências biológicas, antropológicas, sociológicas, arqueológicas vão investigar essa informação. Não existe uma prova científica de que a história da humanidade tenha 18 milhões de anos. Já começa vocês a botar essa teoria como fundamento da sua fé de lado. Depois eles dizem que a raça humana tem troncos e subtroncos, isso é,
o homem veio se desenvolvendo, como a teoria da evolução afirma. Só que, em 1859, Darwin traz a teoria da evolução. Mas em 1856, um homem chamado Mendel, ele descobre o código genético. Isso foi abafado, porque 3 anos após, veio a teoria da evolução, que passou a ser a coqueluche do mundo. Mas a prova científica de Mendel, onde ele descobre o código genético, o que é o código genético? O código genético é a característica única que existe em cada espécie. O código genético diz o seguinte, que as características genéticas de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Eu explico para você. Gato só pode dar gato. Cachorro só pode dar cachorro. Girafa só pode dar girafa. Homem só pode dar ser humano. Se você cruzar espécies diferentes e nascer um animal, que é possível, você pode até cruzar um gato com um cachorro, pode, é difícil, mas pode. O ser que nascer do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Que coisa tremenda. A Bíblia diz, cada um segundo a sua espécie. Mendel descobre o código genético em 1856. E a Bíblia já fala nele há mais de 4.000 anos. Quando Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu uma lei. Cada um segundo a sua espécie. Características genéticas de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Significa que macaco sempre foi macaco. Homem sempre foi homem. Cachorro sempre foi cachorro. Ah, que você era um macaco, depois passou para um camarada que era meio homem, meio macaco, e depois passou para um mais homem do que macaco, e depois foi diminuindo o macaco e foi sendo mais homem. Não existe isso. Não existe prova científica. Isso é teoria e vai sempre ser teoria da evolução, porque Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder e as criou completas. E tem mais um dado para você. Aí você vai vendo como é que não dá para você botar o teosofismo como fundamento da sua fé. Ele está fundado em mentira, em teoria. E tem mais um dado, irmãos. Interessante esse dado. É considerado por todas as cadeiras científicas que o maior intelectual vivo no mundo. Quem é o maior intelectual vivo no mundo? Quem é o camarada? Por exemplo, Einstein, no passado, na época dele, ele foi considerado, quando ele estava vivo, o maior intelectual vivo naquela época. Mesma coisa aconteceu com Newton. Mas hoje, quem é o maior intelectual vivo no mundo? Por todas as escolas científicas, as revistas especializadas, o maior intelectual vivo no mundo chama-se Noam Chomsky. Ele é um psicolinguista. Ele é considerado o maior intelectual vivo no mundo. Aproximadamente 3 meses atrás, o jornal O Globo publicou uma matéria no seu 2º caderno sobre ele, eu estava até lendo. Ele é considerado, então, o maior intelectual vivo no mundo. O que Noam Chomsky fala? Ele afirma, ele é um judeu, não podia ser, né, diferente, né? Judeu não é brinquedo não, né? Ele é um judeu, esse camarada. Ele faz a seguinte afirmação, que é uma bomba na teoria da evolução e nesse negócio de tronco sub-raça, que o homem, quando veio ao mundo, primeiro fazia depois até conseguir falar, não é? Porque vem evoluindo, né? O homem vem evoluindo até chegar à linguagem. Agora a Bíblia diz, escute só, a Bíblia diz em Gênesis 1,
26, 27, 28, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Imediatamente, você acompanhando os 3 versículos, você vai ver que Deus fala com o homem. Deus fala com o homem. Lê aí para mim o versículo 28 aí. Lê para mim o versículo 28 de Gênesis. Aqui, eu vou ler, eu estou aqui com o microfone, fica mais fácil. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra. E no 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, papapá. Deus faz o homem e fala com o homem. Deus fala com o homem porque o homem tem o entendimento da fala e porque também fala. Noam Chomsky diz que a linguagem é inata ao homem. O homem nasce com a linguagem, ele precisa do aprendizado social para desenvolver a linguagem. Não existe isso que o homem um dia gritou, berrou, falava por sinais e depois foi evoluindo até começar a falar. O maior intelectual vivo do mundo concorda com o princípio da Bíblia: Deus fez o homem completo. Agora, vamos ver se dá para botar o teosofismo e o espiritismo kardecista como fundamento da nossa fé, se dá para trocar por Jesus. Já vimos que não dá para trocar Mormon e Joseph Smith por Jesus. Não dá. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá para trocar Jesus Cristo como fundamento da nossa fé pela doutrina do teosofismo e do espiritismo kardecista, que tem a mesma base. Isso é, o homem se aperfeiçoa por si mesmo, passando uma escala de evolução de vida, morte, vida, morte, vida, morte, até chegar a ser um espírito de luz ou um espírito evoluído, ou chegar no karma, que é a mesma coisa. Bem, os kardecistas gostam de usar a Bíblia. A Helena Blavatsky já não gosta muito de Bíblia, mas eles gostam de usar a Bíblia. Gostam de usar passagens que estão em Mateus, que estão em Lucas, que diz que João Batista era o Elias reencarnado, quando a Bíblia diz que ele estava, o mesmo espírito de Elias operava em João Batista, ele estava na virtude de Elias. Bom, vamos ter que entender isso aqui. Existe um princípio da hermenêutica que a Bíblia por si só ela se explica. Esse é um princípio da hermenêutica. A Bíblia não precisa da minha ajuda para se explicar. Ela por si só ela se explica. Então vamos ver se João Batista era de fato Elias reencarnado, baseado nessas passagens que falam acerca de João Batista e de Elias, no mesmo espírito, né? O que significa isso? Número 1, a época de Elias e a época de João Batista se pareciam. Apostasia, distância de Deus. Tanto Elias veio para chamar o povo para Deus, como João Batista também veio para chamar o povo para Deus. A similidade aí. Segunda similidade, o mesmo espírito que operou em Elias era o mesmo espírito que estava operando em João Batista, o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus e não o espírito deles, mas o Espírito de Deus que movia. Uma outra similitude é que havia no trono um rei, um soberano caído e dominado por uma mulher. Tanto Acabe, na época de Elias, era dominado por Jezabel, como também o rei que estava dominando naquela região tinha uma mulher que também dominava ele, tanto é que ela pediu a cabeça de João Batista e foi oferecida. Então essas são similitudes. Agora vamos para a doutrina da reencarnação. O que a doutrina da reencarnação diz? Para haver reencarnação tem que haver morte. Morte nasce, morte vive, morte volta, para você ir se aperfeiçoando numa escala. Bem, número 1, a Bíblia fala
que Elias não morreu. Em 2 Reis capítulo 2, ele foi transladado ao céu numa carruagem de fogo. Se Elias não morreu, não pode haver reencarnação. Se Elias não morreu, então João Batista não é Elias reencarnado. A primeira, é uma contrariedade na própria doutrina deles. Segundo lugar, em Mateus capítulo 17, na transfiguração, quem aparece? Moisés, Elias e Jesus. As passagens em Mateus estão numa ordem cronológica. No capítulo 14, João Batista morre. No capítulo 17, aparece Elias. Bem, está errado. Segundo eles, João Batista é reencarnação de Elias. Quem tinha que aparecer na transfiguração seria João Batista e não Elias. Entenderam? Perfeito? Quem aparece no capítulo 17, depois da morte de João Batista, quando Jesus se transfigura e mostra a sua glória, quem está com Jesus? Elias e Moisés. Elias não podia aparecer ali. Quem tinha que aparecer ali era João Batista, que era a última reencarnação, segundo eles. Então, segundo furo da doutrina. Terceiro furo. Pergunta aí ao pessoal espírita que acredita em reencarnação. Ele diz assim: eu, há 1000 anos atrás, eu era um plebeu na corte do rei não sei quem. Há 500 anos atrás eu era não sei o que. Ninguém sabe mais do que o próprio João Batista. Nem Allan Kardec, nem espiritualista nenhum. Em João capítulo 1, versículo 21, perguntaram a João Batista: você é o Elias? Não sou. Ninguém sabe mais do que João Batista. João Batista falou que não era. Allan Kardec não sabe mais do que João Batista. Eles também gostam de usar a passagem de João capítulo 3, a partir do versículo 3, quando a Bíblia fala no novo nascimento, para falar de reencarnação. Novo nascimento, nasceu de novo. Como a Bíblia, o princípio da hermenêutica, de que a Bíblia se explica por si mesmo, e que texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeiro que a passagem de João capítulo 3, do versículo 3 ao 5, que fala de novo nascimento, é bem explícita. Quando Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entende e diz assim: como eu já sendo velho vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai explicar o que é novo nascimento. Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água, palavra, pela ação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a palavra é que limpa, e pela ação do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre novo nascimento. A Bíblia explica. João capítulo 1, a partir do versículo 12, a Bíblia explica o que é novo nascimento. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Novo nascimento na Bíblia é nascer de cima, é nascer de Deus, é ser transformado pelo poder do Evangelho. O que a Bíblia fala em Hebreus 9, 27 é que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. O que a Bíblia fala em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo dizendo assim: mesmo que nós ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Evangelho segundo Allan Kardec, seja anátema. Evangelho é segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais uma coisa para mostrar para você, que não vale a pena trocar Jesus pelo fundamento dos kardecistas ou do teosofismo, porque está em areia movediça. Mas eu quero dar mais uma prova para refutar a teoria
da reencarnação, essa doutrina maligna de que o homem por si mesmo pode se salvar e de que Jesus não é fundamento, porque se eu posso me salvar, então eu não preciso de Jesus para que eu possa ser salvo. A prova científica, que é muito interessante isso, a prova científica. Eu tive um dia desse num debate na rádio com uma cartomante, quiromante e mais um monte de bobagem. Aí eu estou esperando ela entrar, porque eu sei que ela vai entrar. Eu estou esperando ela entrar para me pegar ela bonito. E ela entra na doutrina da reencarnação. Não, eu creio em Jesus. Eu falei, você crê em Jesus como? Como Salvador, como Espírito de luz, como Espírito evoluído, como anjo de uma grandeza maior? Aí gaguejou, já sabia que toda a doutrina dela estava baseada no Espiritismo. Aí ela entrou nessa, não é? É porque a física e não sei o que volta e papapá, para papá e não sei o que. Eu disse, interessante, duas coisas muito interessantes que contraria no campo científico essa baboseira de reencarnação. Número 1, nasce, morre, nasce, morre. Significa que eu já vivi uma vida passada. O corpo vai para a terra, mas o camarada tem um espírito, tem a alma dele. Não é o corpo que é responsável pela inteligência, pela vontade, pelos sentimentos. É a parte imaterial do homem que é responsável por isso. Não é a parte física que é responsável pelo intelecto, que é responsável pelos sentimentos e que é responsável pela inteligência. É a parte espiritual, imaterial, que usa a parte material para dotar você de inteligência, de raciocínio, mas é a parte imaterial, é a alma do homem. Aí eu disse assim, interessante é que se uma pessoa foi alguma coisa na vida passada, quando o camarada nascesse, pelo menos ele ia falar uma língua, um idioma, porque ele já falou em uma vida passada. Você diz que foi um conde na França há 500 anos atrás, já nasceria falando francês. Monsieur, s'il vous plaît. Com 2 meses o camarada estava falando francês, porque ele já falou numa vida passada. Porque eu fui da Távola Redonda lá na Inglaterra, já nasceria falando inglês, porque ele já foi. Agora escuta só uma coisa interessante, cientificamente provado, até com laboratório. Ao nascer um ser humano e você isolá-lo do convívio social, botar ele numa bolha, onde ele é alimentado, onde se coloca comida para ele, mas sem conversar, sem falar, nada, alienado, vai crescer um monstro que não sabe falar nem andar. Se você pegar um gatinho que acaba de nascer, um cachorrinho, que o código genético dele já vem impregnado com todas aquelas reações para a autossobrevivência, porque o animal não faz inferência, não usa inteligência para fazer inferência, para poder buscar dados do passado e se projetar para o futuro. Ele não faz isso. Então no código genético do animal, ele já vem com seus instintos para a sobrevivência. Se você pegar um gatinho e isolar, ele ouvir uma única vez, um outro gato miar, ele já vai miar. A mãe gata não precisa miau, aí o gatinho miau. Não, se ele ouvir uma vez o miado de um outro gato, ele já mia. E se você isolar o gatinho de todos os outros gatos, ele vai arranhar a pata, ele vai afiar a pata, sem que nenhum outro gato ensine a ele. Mesma coisa o cachorro. Se você pegar um cachorrinho e isolar de todos os outros cachorros e deixar ele ouvir uma vez o latido de um outro cachorro, ele já vai latir. E se você isolá-lo, ele vai roer tudo que tiver na frente dele para afiar os dentes, sem que nenhum outro cachorro ensine a ele. Agora, o homem não. Como diz um teórico humanista chamado John Watson, o homem é uma tábula rasa. Ele vem para o mundo e precisa de relacionamento social para se desenvolver. O homem é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce.
Ninguém nasce tocando piano, ninguém nasce falando idiomas, ninguém nasce fazendo aquilo, segundo eles, que já foi numa outra vida. Isso é uma prova irrefutável, insofismável, de que não existe vidas passadas. E uma outra coisa, a teoria que eles apresentam me mostra que há uma evolução nesse nasce, morre, nasce, morre. Então o mundo era para ser melhor. O homem avança em tecnologia, mas cai em caráter, moral, dignidade. Nós estamos vendo aí a violência, a maldade, a coisificação do ser humano. Não é? Era para a humanidade ser melhor. Era para a humanidade avançar, ao contrário. Ela cada vez mais está se degradando. Que evolução é essa? Que aperfeiçoamento é esse que piora a cada dia? Não dá para colocar o kardecismo, não dá para colocar o teosofismo, tirar Jesus e colocar isso como base da minha fé. Vamos ver mais uma? Vou ver mais duas. Testemunhas de Jeová. Eu estou dando aqui só alguns apontamentos para você ver por que Jesus é o fundamento da nossa fé. Eu já vou dizer daqui a pouquinho por que, vou dar aqui algumas características e por que não vale a pena você trocar o Cristo que você abraçou por essas doutrinas. Bem, os Testemunhas de Jeová foram fundados à Torre de Vigia por Russell em 1872. Vamos ver alguma coisa que esse camarada fala? Rapidinho. Tem uma doutrina grandiosa dos Testemunhas de Jeová. Talvez os Testemunhas de Jeová sejam aquela doutrina que mais deturpa a espinha dorsal das doutrinas básicas do Evangelho. São eles. E eles usam a Bíblia. Esse é que é o perigo. É o perigo. É que eles usam a Bíblia em textos isolados e fazem uma lambança. Mas vamos ver. O fundador dos Testemunhas de Jeová, ele falou que em 1914 Jesus viria estabelecer o seu reino aqui na terra. Para azar dele, estourou a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, você vê, o reino milenar é reino de paz. Quando ele diz que Jesus vem estabelecer o reino milenar, estoura a Primeira Guerra Mundial. É muito azar para o camarada, não é? Aí o malandro, saída pela direita, sente que a coisa fica feia para o lado dele, sabe o que fala? Jesus começou o reino milenar, só que de forma invisível. Que malandro, né? Ninguém está vendo. Se é invisível, como é que você sabe se começou ou não? Só que eu acho que Russell nunca leu Mateus 24, 30, que fala quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Diz assim a passagem: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Verão a volta de Cristo à terra para estabelecer o seu reino. Será visível e não invisível. E também a Bíblia fala no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não tem data do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, depois até do arrebatamento da igreja, que também não tem data, e também não tem data fixa, que você pode dizer dia, hora, mês e ano, que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. Já começa você, um camarada que fala uma bobagem dessa, não pode ser fundamento da minha fé. Mas ele vai falar uma outra. Ele usa uma passagem que é chamada parentética. O que é uma passagem parentética? A Bíblia vem com um assunto, fala de um outro assunto, e volta para aquele assunto. Existe uma passagem parentética em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil redimidos. A Bíblia vem falando de um assunto, dá uma parada, trata exclusivamente de Israel, e volta para o assunto que estava, que é a grande tribulação.
Eles dizem que somente 144 mil vão morar com Deus, com o Senhor. Você já imaginou? Existem mais de 5 milhões de testemunhas de Jeová. Eu ia dizer, meu irmão, azar é o de vocês, mas eu estou entre esses 144 mil. Vão vocês para onde vocês quiserem. Como é que vai ser disputado esses 144 mil? Para o ímpar, na Purrinha, na Loterge? Como é que vai ser isso? Só 144 mil. Mas Russell nunca leu João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos para o céu. Aleluia! Nós cremos no céu e nós vamos morar com Jesus. Aquele que crer nele. Não existe lugar só para 144 mil. Sabe o que os testemunhas de Jeová falam acerca de Jesus? Que ele não é Deus. Ele foi criado como são criados outros homens. Ele é filho de Deus. Deus só chamou Jesus para ser sócio dele. Engraçadinho, né? Jesus foi criado como qualquer outro. Não acreditam na obra salvífica de Cristo. Cristo não tem poder de dar salvação. Ele é apenas um coautor, alguém que Deus criou e chamou para se associar a Ele para fazer as coisas. Não dá, irmão. Não dá para trocar Jesus por testemunhas de Jeová. Não dá para trocar Russell pela palavra de Deus. Catolicismo romano, grande dominante da América Latina e do Brasil, não é? Mas pastor, mas a Igreja Católica, ela até crê que Jesus é o Salvador. Lembra-se que eu falei aqui, eu sei que muita gente chegou depois. Para você saber se uma doutrina é falsa ou se uma doutrina é herética, como ela trata Jesus. Isto é, se Jesus não é Deus, é heresia. Se Jesus não é o único provedor de salvação, é heresia. Se Jesus e mais alguma coisa salva, é heresia. Não adianta só se acreditar que Jesus é o Salvador, mas tem alguma coisa que eu também posso me salvar, então não adianta nada. Dividiu a salvação, o fundamento, com outro, não adianta nada. A própria lição mostra e fala alguma coisa que a Igreja Católica Romana diz que Pedro é o fundamento da igreja. Dividiu com Cristo, meu irmão, já é heresia, já começou a heresia aí. Mas para você chegar até aqui, a gente tem que conhecer um pouquinho da história do cristianismo. Durante os 3 primeiros séculos da nossa era, a igreja foi perseguida, massacrada, pilhada, crente virou tocha para iluminar a praça pública, foi uma desgraça. Até que chegou no trono um camarada chamado Constantino, que se intitulou como benfeitor do cristianismo. Meu irmãozinho, aí a bagunça começou. Todo mundo queria ser cristão, lógico, um imperador. O camarada tem poder de vida ou morte, é cristão. Quem é o maluco que não quer ser? Todo mundo começa a ser cristão, não porque foi salvo, não porque crê em Jesus, por conveniência, igual os dias de hoje. Chega na época da eleição, o camarada está com a Bíblia novinha que ele nunca usou. Paz do Senhor, irmãos. Até o presidente Fernando Henrique, que é ateu, deu aleluia. É ateu. Ele é ateu, meu irmão, não se engane com isso aqui não. Ele é ateu. Lá numa reunião com 300 pastores, que eu não fui, mandaram a passagem para mim. Eu falei, eu estou aqui para fazer papel de bobo? Não vou não. Quer usar pastor para fazer graça? Eu falei, não vou. Lá ele, aleluia, irmão. É brincadeira. Paulo Maluf, diante de 800 mil evangélicos na marcha para Jesus, meus irmãos, a paz da Cristo. É brincadeira um troço desse, não é não? A gente pode votar, deixa eu abrir um parênteses, em qualquer um. Só não venha enganar a gente.
A gente vota, ué. Para governador, para presidente, você pode votar, não é verdade, irmão? É um direito seu votar em quem você quer. A gente até falou aqui na ceia que a Igreja da Penha não tem candidato, cada um vota em quem quer. Isso é um direito líquido e certo dos irmãos, não é? É um direito líquido e certo de você. A gente não só tem crente como candidato, não é? Se tivesse gente competente, crente, candidato a presidente da República, eu votaria nele. Crente competente, crente só não. Crente competente. Crente incompetente, não. Eu não tô votando para presidente de igreja. Estou votando para presidente de uma nação. Tem que ter competência e ser crente. Certo? Tem que ser competente e ser crente. Aí o camarada tá igual hoje. Um monte de camarada passa sermão. Teve lá em Brasília, gente, a coisa, eu ando por aí. Lá em Brasília teve um troço tão ridículo que um camarada que é um pilantraço mesmo, um cabra pilantra milionário de Brasília, eu não vou dar o nome dele aqui, mas um camarada milionário de Brasília, e teve lá um pastor que teve a careta de pau de apresentar o camarada e dizer assim: irmãos, ele já está 70% crente. Nunca vi isso. 70% crente, pastor Santos. Essa eu nunca vi. Só, ele está 70% crente. Os 30% adultério, roubo, safadeza. Irmão, isso é brincadeira. Mas nós estamos vivendo uma época hoje. Imagina na época de Constantino, ele imperador. Eu sou, glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor, da boca para fora. Aí sai Constantino, entra Graciano, que não quer ser chefe de igreja, e no ano 378 ele nomeia o bispo Damásio para chefiar a igreja. Aí começou a bagunça toda, porque todo mundo era cristão, o camarada vinha de religiões pagãs e misturou o cristianismo com o paganismo. Aí entrou a idolatria, a mariolatria e a indulgência. Aí a bagunça foi geral. E a Igreja Católica diz que Pedro é o fundamento da igreja, baseada em Mateus 16, 18, quando Jesus faz uma pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Jeremias, um dos profetas. Vocês, o que é que vocês falam? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, deixa eu ver aqui para não falar, né? Jesus diz, deixa eu dizer o que Jesus disse, senão me deu aqui um tchutchu aqui que eu esqueci duas palavras do versículo. Vamos lá, fica melhor, né? Porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Mateus 16, 18. Aí diz assim, olha só: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez um trocadilho de palavras do grego. Tu és Petrus, substantivo masculino que indica pequenos blocos rochosos ou fragmentos de rocha. Tu és Petrus, mas sobre esta pedra que você falou, quem é que fez a declaração acerca de Jesus? Foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, substantivo feminino, grande rocha, bloco rochoso irremovível, eu edificarei a minha igreja. Sobre Cristo, sobre esta pedra que você acabou de falar, tu és Petro, mas sobre a pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E como eu disse para vocês que a Bíblia por si só se explica, como eu disse para vocês que texto sem contexto é pretexto para heresia, Pedro vai falar quem é a pedra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quando ele vai declarar que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e quem nele crê não será confundido. Tanto Pedro quanto Paulo, em 1 Coríntios 3,11, que ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Depois Efésios 2,20, que ele volta a falar, o apóstolo Paulo, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. E daqui a pouco eu falo sobre Jesus como pedra principal. Vamos voltar aqui para o catolicismo.
Bem, já vimos um primeiro furo, que Pedro não é fundamento da igreja, mas vamos ver, vamos continuar. Eles dizem que Pedro é o fundamento e é o primeiro papa. Bem, os papas e os padres não podem casar. Eles deviam de imitar Pedro, que em Mateus 8, 14 e 15, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado. Eles dizem que o papa é irrepreensível. Pedro, como primeiro papa, foi repreensível, porque em Gálatas 2,11 diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Sabe o que Pedro estava fazendo? O chapéu de dorbico. Quando estava com os da circuncisão, eu sou da circuncisão, os judeus. Quando chegava para os crentes gentios da incircuncisão, eu estou com a incircuncisão. Já viu esse camarada duas caras? Pedro estava nessa de duas caras. Aí Paulo chegou e deu uma dura em Pedro. Vamos parar com isso, rapaz. Ele era repreensível, certo? Pedro era casado, Pedro era repreensível. Terceiro, o Papa aceita ser adorado. Quando ele veio aqui no Brasil, tantas vezes onde ele vai, o povo gritava: rei, 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 o Papa é nosso rei. Ele, com a mão abençoando o pessoal: rei, 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 o Papa é nosso rei. Ele estava recebendo adoração. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro não aceitou ser adorado, porque era homem comum. O Papa é chefe de um estado rico e poderoso. Pedro era um tremendo Durango Kid, porque lá em Atos capítulo 3, um camarada paralítico na Porta Formosa pediu uma esmola e ele disse que não tinha. Ele podia ter alguma coisa, dá para o paralítico e dá a outra coisa que ele possuía. Ele podia fazer isso. Diz: olha, eu vou te dar essa moeda aqui que não vai solucionar o teu problema, mas eu vou solucionar o teu problema agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele podia ter feito isso. Ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro. Não estava nada, duro, teso e leso. E o Papa é chefe de um estado rico e poderoso. Pedro nunca foi chefe de estado nenhum. Portanto, há uma dissonância em querer dizer que Pedro foi o primeiro Papa e de que Pedro é o fundamento da igreja. Uma outra coisa do catolicismo: vê se dá, meu filho, para você trocar o cristianismo que você abraça por ele. Uma outra coisa do catolicismo é a idolatria, que é combatida do Antigo ao Novo Testamento, minha gente. Desde os 10 mandamentos, onde Deus fala que não se deve se construir imagem de semelhança de animais, de homem, nem se encurvar a ela. Você entra no Novo Testamento, Paulo diz que o ídolo nada é. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras vão para o inferno. Não dá. Não dá para trocar o cristianismo que nós temos por essas baboseiras que andam por aí. Agora, por que Cristo é o único fundamento da minha fé? Por quê? Porque Jesus é o único fundamento da minha fé. Por que nós não dividimos Jesus com ninguém? Por que nós não acreditamos que não tenha mais nenhum outro fundamento a não ser Jesus Cristo? Por quê? Número 1, porque Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por que Jesus é Deus? Só porque tem essa declaração de 1 João? Não. Para você dizer que uma pessoa é Deus, ela tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Para alguém ser chamado de Deus, tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Quais são? A eternidade, não deve a sua existência a ninguém. A onipotência, possui todo o poder. A onisciência, possui todo o conhecimento. A onipresença, está em todo lugar. Se Jesus Cristo possui esses 4 atributos, ele é Deus. É eternidade? Em João capítulo 8, versículo 58,
Jesus escandalizou os judeus quando disse assim: olha, antes que existisse Abraão, eu sou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados e dominações. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é eterno, não deve a sua existência a ninguém. Poder? Jesus, poder? Quando Jesus ressuscitou, ele declara em Mateus 28, 18: é-me dado todo, não é algum, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, ele tem a onipotência. O poder inteiro está na mão dele. Onipresença? Em Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está com você, está com outro, está com outro, está com crente nos Estados Unidos, está com crente na China, está com índio lá no meio da mata. Jesus está em todo lugar, Ele está com você, está comigo, e Ele vai ficar até a consumação dos séculos, onde estaremos para sempre na sua presença. Onisciente? Hebreus capítulo 7, 25 diz: vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sabe de tudo o que acontece comigo e com você. Ele não está tomando caldo de cana nem suco de laranja na rede, não. Ele está agora vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por cada um de nós, porque Ele conhece o problema de cada um aqui. Ele sabe do que está acontecendo com você. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua adversidade. Fica quieto, meu irmão. Tranquiliza a tua alma e o teu espírito, porque Jesus está intercedendo diante do Pai por você. Ele conhece tudo, Ele é Deus. Por causa desses 4 atributos, Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é o fundamento da minha fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, mostra a diferença entre Jesus e os anjos. A partir do versículo 4 diz: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, quando introduz o primogênito de Deus no mundo, todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos diz que de seus ministros, não é? Faz ventos, e de seus anjos faz labaredas de fogo. Mas do Filho diz, olha a diferença, dos anjos ele faz o que ele quer, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos de séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A Bíblia chama Jesus de Deus. Jesus é Deus, por isso Ele é o único fundamento da minha fé. Jesus é o único fundamento da minha fé, porque eu já tive em Israel 5 vezes, e todas as vezes que eu chego no jardim do túmulo, tem uma placa em cima do túmulo de Jesus: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, cheio de glória, de poder e de majestade. O nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo não está em evolução. Ele está cheio de poder e de glória. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Ele é vencedor. Ele é o fundamento da minha fé. Eu não posso botar alguém como fundamento da minha fé que tenha pecado também. Como é que alguém que peca pode ser o fundamento da minha fé? Como é que alguém que erra pode me salvar também? Carece de salvação. Mas em Hebreus 4,15 diz assim: não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou. Ele pode ser o fundamento da minha fé. Agora diz aqui que Ele é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Sabe que pedra era essa? Era a pedra que sustentava uma construção, as paredes principais. Sabe como é que se escolhia uma pedra de esquina?
ou uma pedra fundamental, como é que os arquitetos e os construtores daquela época descobriam que uma pedra poderia ser uma pedra onde toda a obra estaria calcada nela? Vou dizer como é que era feito. Em primeiro lugar, os construtores, peritos, não é? Eles saíam vendo as rochas. Quando ele via uma grande pedra, ele diz, bem, ali tem uma possibilidade. Então a primeira coisa que eles faziam, eles possuíam marretas de pedras que foram pedras de esquina de outras construções, que eles cortavam e faziam aquelas marretas pontiagudas. Pegavam aquela marreta e davam cacetada mesmo naquela pedra. Pá, 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 pá. Se aquela pedra trincasse ou rachasse, não servia como pedra de esquina. Meu irmão, Jesus foi moído, Jesus apanhou, Jesus tomou pedrada, e ele não trincou, ele não cedeu, ele cumpriu. Depois desse primeiro teste, tinha um outro teste. Tiravam então aquela pedra do lugar, cobriam aquela pedra com folhas e galhos secos e tacavam fogo. Depois de cobrir toda aquela pedra com galhos e com folhas, tacavam fogo. Se a pedra trincasse ou rachasse com calor, não servia para ser pedra de esquina. Jesus passou pela prova do fogo. Em Mateus capítulo 4, Jesus, 40 dias e 40 noites de jejum, só bebendo água, porque se ele não bebesse água ele morreria. Tanto é que diz que no final da tentação ele teve fome, não teve sede, porque ele bebia água, porque 40 dias ninguém suporta. Ele entraria na desidratação total e morreria com 8, 9, 10 dias, já estava indo embora. Mas quando Jesus foi tentado, segundo os especialistas, um homem há 40 dias e 40 noites de jejum sem comer, ele fica meio trôpego, a visão fica meia turva, ele tem até algumas alucinações de algumas visões, sabe? Assim, Jesus estava no momento de grande necessidade. Foi exatamente a hora que Satanás chegou, e diz a Bíblia em Lucas 4, que fala da tentação também, que Jesus foi tentado em todo o tempo. A gente pensa que o diabo tentou Jesus só no final dos 40 dias e 40 noites. No final das 40 dias e 40 noites, Satanás jogou a cartada final, mas Jesus foi tentado durante todo o tempo. E talvez Jesus se segurasse em alguma pedra, em algum lugar, até para não cair de tanta fraqueza. O diabo veio e veio com tudo para derrotar Jesus. Foi a prova de fogo de Jesus. Quando o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que proposta fantástica, hein? Jesus com fome, debilitado, fisicamente, fraco fisicamente. Mas Jesus diz para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta Jesus para o pináculo do templo e diz, te lança daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens para que não tropeces em pedra alguma. Jesus diz para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo teve que ir embora, Jesus passou pela prova de fogo. Mas tinha a terceira prova, para saber se uma pedra podia ser pedra de esquina ou pedra principal. Logo após da prova de fogo, de colocar mato, capim, galho, árvore seca e tacar fogo para ela aquecer, para ver se ela trincava ou rachava, imediatamente depois disso, eles vinham com água fria e jogavam imediatamente, para que no choque térmico entre o calor que estava na rocha e a água fria, se aquela pedra não fosse de valor, ela ia trincar ou ia rachar. Se a pedra não fosse de valor, ela trincava ou rachava. Jesus também passou pela prova da água fria, ele foi para a tumba fria, ele foi lá para o sepulcro, ele passou também por essa prova. Jesus foi lá para o lugar frio, o lugar solitário, na tumba fria, mas ao terceiro dia a
tumba não pôde conter o Deus vivo, poderoso, ressurreto. Ele venceu a morte. É por isso que Jesus é a principal pedra de esquina. Ele passou pela prova da pancada, ele passou pela prova do fogo, ele passou pela prova fria. Ele venceu tudo isso e ele é o fundamento da nossa fé. Só Jesus pode salvar. Diz a Bíblia em Atos 4:12 que nenhuma outra salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Em 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É só Jesus, meu irmão. Não troque Jesus por nada da sua vida. Ele é que tem poder de sustentar a tua fé. Ele é que tem poder de te ajudar na hora da provação. É Ele que tem poder de fazer você derrotar o diabo, vencer o pecado. É Ele que te dá força. Cristo é o único fundamento da nossa fé. Não troque, filho. Não troque Jesus por nenhum outro fundamento. Porque só Jesus, só Ele e mais ninguém pode sustentar a mim e a você, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Só Jesus pode te sustentar. Sabemos que Deus falou ao seu coração. E agora é hora de tomar uma decisão. Reagir favoravelmente ao amor de Deus por você. Se quiser entregar a sua vida a Jesus e reconhecer que precisa da sua ajuda, ore agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Sei que o Senhor morreu na cruz por mim, para me dar perdão e vida em abundância. Muda minha vida, me transforma em uma nova criatura. Coloque o Teu Espírito Santo em mim. Se você fez esta oração, procure uma igreja genuinamente evangélica e comunique sua decisão de caminhar com Cristo. Se quiser saber um pouco mais sobre sua nova caminhada, nós temos outras mensagens em vídeo e em cassete que irão lhe ajudar. Ligue para nós e peça o catálogo. O nosso telefone é 0800 22 0152. Que Deus continue te abençoando.